Olá pessoal, como vocês estão? Agora que já enfrentamos os temas tratados em nossa primeira aula e vocês já têm os principais conhecimentos relacionados às características e peculiaridades da CIPA, que tal tratarmos um pouco sobre a legislação trabalhista em nossa aula de hoje? Então, vamos começar! Meus amigos e minhas amigas, vocês que já são ou pretendem ser membros da CIPA precisam ter noções bastante importantes no que diz respeito à legislação trabalhista. Afinal, um bom cipeiro precisa conhecer as legislações que amparam o desempenho de suas atividades, pois só assim ele poderá atuar de forma equivalente ao que se espera. Portanto, é essencial que tratemos com vocês a respeito do capítulo 5 da CLT. Capítulo esse que corresponde aos artigos 154 até o 200 e que trata em específico da segurança e da medicina do trabalho. Caso fôssemos esmiuçar artigo por artigo, teríamos que produzir um curso exclusivo para esse capítulo da CLT. E acreditem, pessoal, eu poderia passar dias falando de cada um desses artigos com vocês. Mas, visando uma aula mais dinâmica e com o máximo de aproveitamento, nós vamos debater bastante a respeito dos artigos que consideramos mais essenciais. E, no material de apoio de vocês, eu estarei apresentando a legislação na íntegra para que vocês possam fazer suas anotações, seus estudos e suas pesquisas. Como muitos de vocês devem saber, bem como já citei um pouco antes, o capítulo 5 da CLT trata a respeito das medidas de medicina e segurança do trabalho. E por isso, todos os locais de trabalho têm a obrigação de respeitar tal regramento. E não raro, repetem a redação de tais artigos em seus regimentos internos. Ou seja, o capítulo 5 da CLT pode ser visto como um ABC de normas de medicina e segurança do trabalho a ser adotado em todo e qualquer local de trabalho. O que não quer dizer, entretanto, que, pela existência de um capítulo em especial na CLT, as empresas estejam desobrigadas a respeitarem as previsões de segurança e medicina do trabalho que venham a constar nas convenções coletivas de trabalho. Temos de ter em mente que toda e qualquer norma que tenha como benefício a garantia da segurança e da saúde do trabalhador deve ser levada bastante a sério e respeitada. Portanto, se uma convenção coletiva de trabalho trouxer alguma medida de segurança a ser aplicada àquela determinada categoria, o empregador deve fornecer condições para a implementação de tal medida. Afinal, meus amigos, não podemos esquecer que a CLT, apesar de buscar proteger o trabalhador de todas as formas possíveis, é uma norma geral. E, como tal, não abrange as peculiaridades de todas as categorias de trabalho. Logo, nada impede que, quando da produção de uma convenção coletiva de trabalho, se verifiquem as necessidades de medidas em específico para aquela categoria. Bem como que o empregador busque utilizar de todos os esforços necessários e possíveis para realizar a implementação de tal medida. Até porque devemos lembrar que as medidas de medicina e segurança do trabalho não beneficiam apenas o trabalhador, mas também o empregador. Vez que, em um ambiente onde os riscos enfrentados pelos empregados são diminutos, é bem menos provável que sejam verificadas doenças ocupacionais ou mesmo acidentes de trabalho. Como vocês podem observar na legislação inclusa no material de apoio, o artigo 155 da CLT nos apresenta as principais competências do órgão de âmbito nacional no que diz respeito à medicina e segurança do trabalho, dentre as quais podemos citar as normas de aplicação dos preceitos deste capítulo, coordenar, fiscalizar e orientar as atividades relacionadas com a medicina e a segurança do trabalho de forma nacional
e conhecer, em última instância, dos recursos de decisões proferidas pelas delegacias regional do trabalho. Se não, vejamos o que nos traz a redação do artigo 155 da CLT em nosso slide 1. Tudo bem até aqui? Ótimo! Creio que muitos de vocês, ainda que não ocupantes do cargo de cipeiros, já tenham ouvido falar nas delegacias regionais do trabalho. Não é mesmo? E vale frisar aqui com vocês que as DRTs, como são conhecidas as delegacias do trabalho, possuem uma missão de extrema importância, vez que promovem a fiscalização das normas de segurança e medicina do trabalho, a adoção de medidas no sentido de determinar obras e reparos nos locais de trabalho que se fizerem necessários e impor penalidades. Inclusive, vejamos o nosso slide 2, que nos traz a redação do artigo 156 da CLT. Acho que vocês estão super curiosos para saber quais as obrigações das empresas no que dizem respeito a essas normas. Acertei? Pois bem, é óbvio que as empresas têm um papel fundamental no que se refere às normas de medicina e segurança do trabalho, pois é dentro das empresas que as mesmas são implementadas. Logo, as empresas têm o dever de fazer cumprir todas as normas de medicina e segurança, bem como instruir de todas as formas possíveis seus empregados para a adoção das normas. Afinal, pessoal, de nada adianta ter uma norma bonita no papel se não há uma divulgação da mesma e a orientação de sua importância. Eu sei que tem empregado que você pode morrer instruindo, esclarecendo, trazendo observações com fins de evitar acidentes e doenças, que ele continuará fazendo tudo errado. Mas aí já não é mais culpa do empregador, pois esse fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar danos. Inclusive, é por essa razão que um dos motivos da demissão por justa causa se dá pela negativa do empregado em cumprir as medidas de medicina e segurança do trabalho. E, por fim, não podemos esquecer de dizer a vocês que outro papel fundamental do empregador é facilitar a fiscalização das autoridades competentes. Afinal, já diz o ditado, quem não deve, não teme. E se o empregador está cumprindo com as medidas de medicina e segurança, não há por que tentar burlar ou dificultar as fiscalizações. Não é verdade? Obviamente que todo mundo que tem direito também tem obrigação. Portanto, assim como o empregador tem que cumprir uma série de obrigações no que diz respeito às normas de medicina e segurança, os empregados também têm suas obrigações. E, por acaso, vocês sabem quais são? Então, vamos dar uma olhadinha em nosso slide 3, que nos traz a redação do artigo 158 da CLT. Turma, como vocês podem observar pela redação do artigo e até mesmo conforme eu já disse anteriormente, a recusa do empregado em cumprir as normas de medicina e segurança é considerado um ato faltoso. Inclusive, na minha prática de advocacia e consultoria, já me deparei inúmeras vezes com a recusa dos empregados quanto ao uso de EPIs. E, acreditem, isso é extremamente recorrente. Embora o empregado saiba que o EPI é um meio de protegê-lo, ou pelo menos minorar as possibilidades de danos, não são raras as situações em que os empregados fazem cara feia para o uso do equipamento, alegando que o equipamento é feio, desconfortável, entre outros. Logo, meu amigo cipeiro, é seu dever ajudar na conscientização dessa turma que faz cara feia para o EPI.
Até porque o EPI não é para ser bonito. O EPI não é um artigo de moda, é um artigo de proteção. E, ainda que o uso de EPI cause algum desconforto, pode ter certeza que desconforto maior é adquirir uma doença ocupacional ou mesmo sofrer um acidente e ter a sua capacidade de trabalho e de vida reduzidos. Portanto, uma dica que dou para vocês que estão acompanhando o nosso curso é que sejam os primeiros a usar o EPI. Deem o exemplo para os seus colegas, pois é muito complicado conseguir ter resultado nas suas cobranças se você não dá o exemplo, ok? Pessoal, vamos falar agora a respeito da inspeção prévia e do embargo de interdição, certo? Se vocês estiverem acompanhando o nosso e-book e a legislação que disponibilizei, vão ver que tais temas são tratados nos artigos 160 e 161 da CLT. E eles nos trazem uma situação típica e extremamente necessária, turma. Todo estabelecimento, quando vai começar o seu funcionamento, tem que passar por uma inspeção prévia. Essa inspeção é feita pela ADRT, pouco importando o ramo de atividade que será desempenhado ou o tamanho do estabelecimento. O que a ADRT leva em consideração é se a estrutura e as instalações estão compatíveis com as medidas de medicina e segurança do trabalho. Porque pode acontecer de um empresário estar super bem intencionado, ter contratado um projetista, um arquiteto, um engenheiro, enfim, ter tomado inúmeros cuidados que ele entende como suficientes. Mas na fiscalização, a DRT vira verificar que há uma falha ou algumas falhas que vão colocar a saúde dos trabalhadores e até mesmo de clientes em riscos. Pode haver uma falha estrutural, por exemplo, que o empresário, por ser leigo, sequer tenha se dado conta da existência. Nem sempre as interdições acontecem por má-fé do empresário quando do desempenho do projeto de instalação. Muitas vezes a falta de informação, principalmente dos empresários que estão começando agora, leva a alguns erros. Por isso que os empresários que têm um pouco mais de conhecimento e trabalham com empreendimentos onde querem evitar o máximo de prejuízo possível, acabam por solicitar que a DRT já realize uma pré-aprovação dos projetos e instalações que serão desenvolvidos. Além disso, devemos destacar que sempre que houver uma modificação substancial nas instalações ou nos equipamentos, a empresa tem a obrigação de comunicar a DRT para a realização de nova inspeção. E aqui eu estou trazendo para vocês o que é a regra, porque infelizmente a gente sabe que nem sempre essas comunicações ocorrem. Voltando para a inspeção, quando o delegado da DRT verificar uma irregularidade grave ou iminente, não tenham dúvidas de que ele pode interditar todo o estabelecimento ou o setor que estiver na situação irregular. Afinal, pode acontecer de 90% da empresa estar em situação totalmente regular e compatível com as medidas de medicina e segurança do trabalho, não sendo proporcional que a empresa seja totalmente interditada. Lembramos ainda, pessoal, que essa decisão do delegado de interditar a empresa toda, um setor ou mesmo determinadas máquinas é fundamentada em um laudo técnico. Logo, não é uma decisão discricionária do delegado que chegou lá na empresa, não foi com a cara do empresário e interditou. Creio que vocês saibam, mas não custa nada lembrar que a interdição pode ser requerida ainda por agente de inspeção ou entidade sindical. É óbvio que dificilmente alguém que teve a sua empresa interditada irá concordar com a interdição. E isso é algo mais que natural, vez que o instinto do ser humano é proteger o que é seu, ainda que haja um risco de prejudicar outras pessoas. Então, pensando na possibilidade de o empresário não concordar com a interdição e querer buscar um meio de provar que a mesma não tem razão de ser, é dado um prazo de 10 dias para recurso.
E agora eu trago duas informações extremamente importantes para vocês. A primeira é que o descumprimento da interdição pode gerar consequências penais graves. E a segunda é que durante o período de interdição, os empregados continuam recebendo seus salários como se trabalhando estivessem. Afinal, não é por culpa deles que a empresa ou o setor está parado, não havendo razão para que sejam penalizados. Nesse momento, vamos falar de uma parte da nossa legislação que é bastante voltada para vocês cipeiros e que se refere aos órgãos de segurança e medicina do trabalho. Vez que vocês estão carecas de saber que todas as empresas devem manter serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. E, consequentemente, surge a obrigatoriedade da CIPA. Como vocês já sabem e já tratamos na aula passada, a CIPA é formada por representantes dos empregados e dos empregadores. Os membros têm mandato de 1 ano e não podem sofrer despedida arbitrária. Tudo bem? Pessoal, voltando à questão dos EPIs que tratamos um pouco acima, temos que frisar que o empregador não pode cobrar dos empregados os valores gastos com os equipamentos de proteção. E que não é qualquer produto que pode ser considerado um equipamento de proteção. Quem faz a definição e certifica determinado material como EPI é o Ministério do Trabalho. Se não, vejamos nosso slide 4 com os artigos 166 e 167 da CLT. Gente, vocês sabem muito bem que quando o empregado é contratado, é essencial que ele realize os exames admissionais. E, obviamente que, quando dá demissão, o trabalhador deve passar pelos exames demissionais. Entretanto, há ainda os exames periódicos que são realizados no decorrer do contrato de trabalho e os complementares que, via de regra, são exigidos pelo médico do trabalho para funcionários que desempenham algumas funções específicas. Via de regra, nos casos em que são solicitados exames complementares, é porque o trabalhador está ou esteve exposto a um certo grau de insalubridade ou periculosidade ou já sofreu acidente ou doenças que prejudicaram sua capacidade laboral. Porém, o empregador não deve se preocupar só em realizar os exames, não. Ele tem a obrigação de manter no ambiente de trabalho kits de primeiros socorros com a finalidade de poder prestar os socorros mais básicos aos seus empregados. Tem gente que acha que a exigência de um kit de primeiros socorros é desnecessário, mas não é não. Basta vocês pensarem na dificuldade de se conseguir socorro em uma unidade básica de saúde ou até mesmo o tempo que uma ambulância pode demorar para chegar. Sem contar que pequenos acidentes podem ser minorados com um kit de primeiros socorros. Além disso, o empregador tem a obrigação de notificar as doenças profissionais e as produzidas no ambiente de trabalho ao Ministério do Trabalho. Se não, vejamos o que nos traz o nosso slide 5. Podemos prosseguir? O capítulo 5 da CLT nos traz ainda inúmeras informações quanto às edificações, iluminação, conforto térmico, manuseio de materiais, máquinas, equipamentos e caldeiras. Então, vamos falar um pouco sobre esses temas? Meus amigos e minhas amigas, as edificações devem seguir um padrão com fins de garantir sua compatibilidade com as normas de medicina e segurança do trabalho a serem implementadas. Logo, a legislação nos informa que os locais de trabalho devem ter, no mínimo, 3 metros de pé direito, que se refere nada mais, nada menos que à altura livre do piso ao teto.
E essa altura só pode ser menor nas situações em que a iluminação, o conforto térmico e a segurança não sejam prejudicados. Além disso, os pisos não podem apresentar saliências que prejudiquem a circulação das pessoas. Assim como os pisos e paredes devem ser protegidos com o fim de evitar a queda de pessoas e objetos. Pessoal, percebam que o ambiente de trabalho deve ser seguro, começando pelo seu solo. Até mesmo porque, com a inclusão de pessoas com deficiência, o ideal é que se tenha um ambiente de trabalho o mais compatível possível com as inúmeras peculiaridades que seus funcionários possam apresentar. Outro detalhe de grande importância é a iluminação, que precisa ser uniforme e adequada com a atividade a ser desempenhada naquele determinado setor. Quanto à ventilação, via de regra, ela pode ser natural, se permitir um conforto do trabalhador, ou seja, permitir que o mesmo consiga ter uma temperatura agradável de trabalho. Porém, com os mais variados climas do nosso país, é quase impossível que não se faça necessária a ventilação artificial, seja para esquentar os ambientes nos dias de inverno ou para esfriá-los nos dias de grande calor. E aqui, lembramos que algumas atividades, face à obrigatoriedade de determinada temperatura para o seu regular desempenho, fazem necessária a concessão de vestimentas adequadas, como as que apresentamos na imagem a seguir. Não preciso nem dizer para vocês que quando se tratam de instalações elétricas, o cuidado deve ser redobrado, principalmente no que diz respeito à possibilidade de acidentes e, consequentemente, choques elétricos. Razão pela qual os empregados que trabalham nas funções que envolvem manuseio de energia elétrica têm a obrigação de ter noções de prevenção e de socorro às vítimas de tais acidentes. Destacamos que, no que diz respeito à movimentação, armazenamento e manuseio de materiais, o Ministério do Trabalho é extremamente rigoroso e realiza uma série de exigências que vão desde as condições de higiene até a rotulagem de materiais. Já quanto às máquinas e equipamentos, é de extrema importância que os mesmos contem com dispositivos de partida e de parada, pois, assim, é mais fácil evitar ou minorar as consequências de um acidente. As máquinas de corte, por exemplo, muito comumente possuem esse tipo de dispositivo, com o fim de evitar que a máquina venha a ser ligada por acidente e venha a causar danos irreparáveis à saúde de alguém, como a perda de membros, por exemplo. As caldeiras e demais equipamentos que necessitam de pressão, por sua vez, devem possuir dispositivos com fins de regular a pressão interna para evitar uma explosão, por exemplo, bem como devem ser submetidas de forma regular à inspeção, além de ser obrigação da empresa possuir um prontuário em relação àquela caldeira. Prontuário esse que traz informações que vão desde o fabricante até a montagem e características funcionais. Vejam a imagem a seguir. E que tal falarmos agora de insalubridade e de periculosidade? Meus amigos e minhas amigas, todos vocês sabem o que são as atividades insalubres e as periculosas, bem como sabem que os empregados que desempenham tais atividades percebem o adicional. Quem define se a atividade é insalubre ou periculosa não é o empregador, mas o Ministério do Trabalho. Assim como o próprio Ministério se manifesta no sentido das medidas que devem ser adotadas quando da exposição do trabalhador ou trabalhadora ao ambiente insalubre ou periculoso. Devo dizer para vocês que, embora muitos empregadores acreditem que o fornecimento de EPI é suficiente para neutralizar a insalubridade ou a periculosidade, nem sempre isso acontece. Bem como,
Se porventura o trabalhador que estava exposto à insalubridade ou à periculosidade vier a mudar de função e assim ser afastado de tal agente nocivo, o adicional deixa de ser devido. E, para encerrar o nosso encontro de hoje, devo informá-los que o peso máximo que um trabalhador pode remover de forma individual é de 60 quilos, salvo nos trabalhos realizados por menores e mulheres. E essa medida de peso máximo busca evitar um desgaste maior do trabalhador, ou seja, a fadiga. Por hoje é só. Encontro vocês em nossa terceira aula. Forte abraço e até mais!